Vamos orar, irmãos, vamos pedir para que o Senhor venha mover. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco nesta noite, trazendo-nos a revelação da palavra, a direção da palavra, Senhor, para que ela fique gravada no nosso coração e que seja alento, Senhor Jesus, força para que nós possamos seguir em frente. Oh Deus, nós Te louvamos por tudo quanto Tens feito. Este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 100. Ouçamos o que diz a palavra. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Os amados podem assentar-se. Irmãos, a nossa vida precisa ser marcada de muitas formas. E algo que precisa marcar a nossa existência chama-se alegria, felicidade. Talvez você me questione, mas como ser feliz nesse mundo louco? Como ser feliz nesse mundo marcado por tantas dificuldades, por tantas maldades? Como podemos viver felizes? Como viver feliz? Irmãos, cabe a nós vivermos a felicidade do Senhor. Cabe a nós vivermos em júbilo. Muitas vezes nós questionamos demais os porquês, por que isso, por que era aquilo, e não procuramos viver de fato aquilo que Deus quer. Nós temos que aprender, irmãos, viver sem questionar. Viver sem questionar. E quando nós nos colocamos segundo aquilo que Deus quer. E como é que Deus nos quer? Santos, puros, buscando a presença dele, adorando. A partir do momento que nós fazemos esta parte, a partir do momento que nós entendemos que precisamos dedicar nossa vida a ele, ele completa a nossa existência. Haja vista que a alegria não se fabrica. Alegria não é vendo programas de humor. Alegria não é ouvindo piadas. Alegria não são essas coisas que este mundo tem a oferecer, mas estamos falando da alegria que Deus nos concede. Você pode rir, pode gargalhar com aquilo que esse mundo tem a oferecer, com os programas humorísticos, até com as piadas, você pode até gargalhar, você pode chegar a êxtase, mas não é esta alegria, porque esta passa. Acabou a piada, acabou o sorriso, acabou o programa, acabou a alegria. Mas quando nós nos colocamos diante do Pai Eterno, quando nós falamos para o Senhor Deus, aqui está a minha existência, trabalha meu coração, trabalha minha alma, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero experimentar a Tua presença, eu quero a Tua graça sobre a minha vida. Recebemos um espírito de alegria. Oh, glórias! Não precisamos do YouTube, não precisamos da televisão, não precisamos das piadas, não precisamos de nada para que haja alegria no nosso coração, porque ela é normal, ela é natural, natural do Espírito de Deus na vida daqueles que amam o Criador. É possível? Sim. É fora da realidade? Talvez, alguns pensam, não, mas isso é impossível. Como viver alegre em meio a tantas dificuldades? Meu familiar morreu, eu perdi o emprego, eu estou de câncer, eu estou com esse problema, com aquele outro problema. Olha como está difícil, quando você olha para o mundo só vê maldade. Como ser feliz? Amando o Senhor acima de todas as coisas. Eis a resposta, simples e direta. Ame o Senhor acima de todas as coisas e Ele te dará a felicidade. Não só a felicidade, Ele te dá o amparo, Ele te dá as bênçãos, Ele te guarda, Ele te protege, Ele faz coisas maravilhosas na tua vida. Oh, glórias! E é isto que o Senhor requer de cada um de nós. E neste salmo chama a minha atenção, irmãos, e chama a nossa atenção o versículo 2. Primeiro, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras.
Celebrai com júbilo. Nós precisamos cultuar o Senhor com júbilo, cultuar o Senhor com alegria, ter prazer no Todo-Poderoso, alegrar-nos no Criador, para que a nossa vida seja completa sobre a face da terra. Mas o versículo 2 está a chave. Ele diz, servi ao Senhor com alegria. Veja, servir ao Senhor. É preciso que eu sirva, que eu vá, que eu disponha-me, que eu faça alguma coisa, que eu abra o meu coração. Eu tenho a necessidade de servir. E a partir do momento que você serve o Eterno, Ele te serve. Veja como são as coisas. Eu preciso servir ao Senhor e serei servido por Ele, porque a Bíblia diz que Ele vem, me abençoa, Ele me coloca de pé, me sustenta, Ele coloca seus anjos a guardar-me, Ele abre os caminhos, aplana os caminhos. O Senhor faz tudo para aqueles que o servem. Eis a chave. Nós temos que servir o Senhor. A partir do momento que você entende essa mensagem do Eterno para o teu coração, tudo há de mudar na tua existência. Tudo há de mudar, irmãos. Nós estamos vivendo uma fase complicada, nós estamos vivendo, irmãos, uma etapa, muitas vezes um estágio que é preciso que seja deixado para trás. O estágio de ser crente, o estágio de ser cristão, o estágio de ser religioso. Vamos deixar essas coisas para trás e vamos amar o Senhor e viver aquilo que Ele quer, segundo aquilo que Ele quer. Esta é a vontade do Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Para servir, é preciso que o teu coração já esteja na mão dEle. Eis o porquê que é possível servir ao Senhor com alegria. O Senhor não está dizendo frequentai a igreja, visitai a igreja. Não, o Senhor está dizendo servir. Quem serve é servo. São os servos que servem. Só é possível servir ao Senhor se tu és servo. E a partir do momento que você é servo, Ele move de forma verdadeira, real na tua existência. Nós temos que quebrar alguns paradigmas na nossa vida. Quebrarmos alguns entendimentos. E nos vestirmos com a capa da coragem e pularmos nos braços do Senhor. Eu não faria jamais, big jump, eu não faria jamais, mas é um povo corajoso. Eu acho também que aquilo é tentar Deus, é tentar o Senhor. No entanto, eles se jogam amarrado numa corda. Nós precisamos nos jogar sem corda, porque o Espírito é o Senhor que há de nos aparar. Nós temos que nos jogar nos braços do Eterno, servir ao Senhor com todo o nosso ser, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. É jogar, igreja. Nós temos que nos jogar. Não é dando passinhos contados. Eu dou um passo, será que eu dou outro passo? Volto atrás, será que fica naquele... Não, vá, siga, marche, não retroceda, ande, sirva ao Senhor. E ainda no versículo 2, apresentai-vos diante dele com cântico. Apresentai-vos diante do Senhor. Irmãos, apresentar ao Senhor não necessariamente é vir ao templo, vir à igreja. Também o é, no entanto, nós temos que nos apresentar diante do Senhor. Nós estamos continuamente diante do Senhor. Esse apresentar, entenda na seguinte forma, é você estar continuamente com cântico na tua boca, com louvor, com adoração ao Criador. Nós temos que louvar continuamente ao Senhor. Só que nós só louvamos ao Eterno na igreja. Porque nós temos o entendimento que louvar é alguém aqui na frente com violão, ou um grupo musical aqui na frente, com aquela coisa toda, com jogos de luzes, enfim. Só desse jeito eu posso louvar, só dessa forma eu posso adorar. Lé do engano. Na verdade, isso não é adoração, isso chama-se show. E o Senhor não está muito aí para show. Deus quer coração quebrantado, vidas rendidas, vidas que apresentem-se a Ele com cânticos, algo que sai do coração, verdadeiramente do coração, não apenas da boca para fora, mas do coração que derrama lá da tua fonte. Oh, glórias! Do teu íntimo, do teu ser, do teu DNA, derrama lá do DNA, derrama, porque o teu DNA já é o de Cristo Jesus. Irmãos, é preciso apresentar-nos diante dele com cântico. Faça isso sem parar.
viva na presença do Senhor, sem parar, louvando e glorificando o nome santo de Deus. Mas o salmista ainda nos ensina, irmãos. O salmista, movido pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor. O salmista que estava transbordando, estava ali, servindo ao Todo-Poderoso com alegria, cheio, coração transbordante de louvores e adoração ao Todo-Poderoso. E ele ensina a mim e ensina a você: sabei que o Senhor é bom. Sabei que o Senhor é bom. Sabei que o Senhor é bom. Nós precisamos ter consciência, irmãos, que Deus é bom. Que Deus é maravilhoso. Que Deus é espetacular. É magnífico, é extraordinário. Que Deus é tão bom que a tua mente jamais há de compreender. Por mais que você pense que Deus é bom, você pensou 1% daquilo que Ele realmente é. É impossível você entender a bondade de Deus para com a nossa vida. Sabei que o Senhor Deus, sabei que o Senhor é bom. Sabei que o Senhor é bom, porque Ele é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Entenda, irmãos, Deus é o Todo-Poderoso, é a expressão da bondade. Ele é magnífico, é extraordinário. Entenda esse Deus como aquele que te ama, que cuida de você, como aquele que te abençoa nos teus passos, que enche o teu caminho de alegria, que enche o teu caminho de satisfação, que, mais uma vez, aplana os caminhos diante de você. Aplanar os caminhos é tirar os buracos, é tirar as pedras, é deixar o caminho reto, entre aspas, asfaltados para que você possa passar. Este é o Senhor é Deus e Ele é bom. Mas nunca te esqueças que esse mesmo Deus, Ele é justiça. Essa parte, irmãos, ela é um pouco temerosa, porque nós não conseguimos ver Deus bom e Deus justo. O Deus bom é aquele que te coroa com tudo quanto você precisa e muito além daquilo que você precisa. O Deus justo é aquele que condena aqueles que não querem saber de servi-lo. Este é o Deus justo, é o Deus que há de condenar, é o Deus que há de pesar a mão, é o Deus que há de castigar, é o Deus que há de permitir que os problemas surjam cada dia mais em amplitude e que não haja paz no coração, porque estão distanciados, longe, estão debaixo da justiça de Deus. E da mesma forma que Deus é bom e nós não podemos compreender a bondade do Senhor, é preciso entender que nós também não compreendemos a justiça do Senhor. A justiça de Deus é terrível. Oh, glórias! Mas é para glorificar o nome santo de Deus. Porque Deus é justo. Ele é justo com o ímpio, condenando-o à perdição, ao sofrimento eterno. E é justo com o santo, abençoando-o e trazendo-o para a sua presença para todo sempre. Tudo isso é a justiça de Deus, é o cuidado do Senhor, é a misericórdia do Todo-Poderoso para com a nossa vida, é a misericórdia do Senhor para com a nossa existência. Você tem experimentado a bondade de Deus sobre a tua vida? Retribua. Você tem conseguido ver que Deus é bom para consigo? Retribua. Mas como é que eu retribuo? Dando ofertas, dízimos? Não, retribua com o teu coração, porque essas coisas são secundárias, mas Deus quer de fato que você entregue o teu coração. Oh, glórias! Amém? Entregue o teu coração. Entregue o teu coração, sem limitações, sirva, apresente-se diante do Todo-Poderoso, porque Ele tem coisas maravilhosas para cada um de nós, porque Ele tem coisas extraordinárias para as nossas vidas. E diz a palavra, foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, glórias! Quem nos fez? Deus. Somos de quem? Do Senhor. E isso é interessante, irmãos, porque muitas vezes também nós não temos essa consciência. Nós achamos que somos meio que donos de nós mesmos. Os donos de si mesmos são aqueles que não amam a Cristo, que não temem ao Todo-Poderoso e que não o servem. Porque nós que o amamos, nós que temos prazer no Senhor, que temos alegria no Senhor, nós temos um coração entregue ao Rei. Nós sabemos que a nossa vida é dele. Nossa vida é dele. Afinal de contas, foi ele quem nos fez e dele somos.
Você já parou para refletir a respeito dessa sentença? Dessa afirmação tão profunda, tão maravilhosa? Primeiro, quem nos fez? Deus. Você já fez alguma coisa e diz, foi eu que fiz, isso aqui é meu. Você já fez algo dessa forma? Creio que sim, não é? Todo mundo aqui já fez alguma coisa, sua autoria, seu esforço, e você mostra para alguém e diz, foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Foi eu que fiz. E até com certo prazer, com uma certa alegria. Olha, foi eu que fiz. É meu esforço, é minha sabedoria, é minha capacidade. Fui eu que fiz. É assim que Deus olha para nós. Por incrível que pareça. É assim que o Senhor olha para nossas vidas. Ele olha para você e diz, foi eu que fiz. Fui eu que fiz. Eu tenho alegria, tenho prazer. Mas é um filho rebelde que não quer saber de mim. Infelizmente, amados, muitas vezes esta é a realidade. Diz a palavra, foi Ele que nos fez e dele somos. Mas quando entendemos, amados, que somos do Senhor, oh glórias, que somos do Senhor, a nossa vida será diferente. Porque não mais vamos viver para a autossatisfação, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho. Nós não mais vamos viver para as nossas realizações, para conquistar essa terra, para vivermos como reis ou como pessoas bem-sucedidas sobre a face da terra, mas para conquistarmos a graça, o cuidado, o zelo, o amor, a manifestação da glória, o Senhor nos reconhecer como filhos. Esta é a verdade, irmãos. Eis aí a mudança de visão. Quando nós realmente temos consciência que somos de Cristo, a nossa mente é transformada. Porque não mais vamos viver com os interesses nesse mundo. Tudo isso torna-se secundário, torna-se coisas passageiras. E vamos nos agarrar naquele que pode nos abençoar, que pode encher o nosso coração de prazer, de alegria. Aquele que pode nos levar para a glória, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que faz coisas extraordinárias por cada um de nós. E assim vamos viver o Senhor com todas as forças da nossa vida. Oh, glórias! Amém, igreja? Vivamos Cristo Jesus, porque dele somos. E quando nós somos do Senhor, nós vamos cada dia mais buscá-lo com todo o nosso coração. Oh, glórias! É interessante, amados, mas o Senhor nos fala que somos ovelhas, não é verdade? Ele é o nosso pastor, somos ovelhas. E as ovelhas, elas obedecem o pastor. O pastor, com certos comandos, ajunta as ovelhas. Apenas com comandos, as ovelhas reconhecem e se achegam a ele. Nós precisamos também entender aquilo que Deus nos fala, os comandos do Senhor sobre a nossa vida, para que nós possamos nos achegar a Ele e estarmos debaixo do seu pastoreio. Oh, glórias! Esteja como ovelha debaixo do pastoreio do nosso amado Jesus. E dessa forma, certamente, amados, você terá prazer em render ações de graças ao Mestre. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos e louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Versículo 4, Salmo 100. Esta é a realidade daqueles que são ovelhas do Criador, que reconheceram-se como propriedade do amado. Aqueles que não vivem mais para si porque entendem que a alegria está em servir, em apresentar-se, em andar com Cristo, em deixar-se mover, em deixar-se dirigir, em deixar-se guiar, em deixar-se ser colocado de pé sobre a face da terra. Oh, glórias! Esses terão sempre ações de graças, e entrarão às portas do Senhor, ou seja, apresentar-se-ão diante do Senhor com ações de graças, com alegrias, com prazer. Oh, glórias! Com hinos de louvor. Esses hão de bendizer o nome santo do nosso amado Jesus. Irmãos, nós temos que rever conceitos, muitas vezes precisamos passar nossa vida limpo.
Nós temos que virar nossa vida de ponta cabeça, dar umas balançadas, ver o que cai, para sobrar somente aquilo que Deus colocou. Para que todos os penduricalhos, todas as coisas extras que nós vamos agregando à nossa existência, que nós vamos entulhando o nosso coração, caia tudo. E quando isso acontece, quando acontecer, nós vamos entrar diante do Senhor com ações de graças, com alegria, com prazer, com satisfação. E vamos entender, irmãos, que os males que nos afligem nada são, porque aquele do qual nós somos propriedades tem muito mais para nos dar. Muito mais para nos dar. Oh, glórias! Nós temos que experimentar Deus. Há um texto que diz, façam prova de mim. Amém? Não me recordo qual a referência, mas façam provas de mim. Ou seja, me experimente. Experimentai-me. Você tem experimentado Deus? Tem chegado para o Senhor, colocado a tua vida assim? Oh, meu Deus, colocado a tua vida como nada diante do Senhor. Jogado no chão, pó, como diz a palavra, jogado no pó. Esse jogado no pó, irmãos, é muito interessante e nós muitas vezes não fazemos e é difícil fazer. Esse jogado no pó é você desconjuntar-se. Você já viu algo desconjuntar-se? Não fica de pé, não consegue andar, não tem vontade própria, não tem mais nada. É jogado no pó, é jogado no chão, é esparramado no chão. Deu para entender? Nós temos que ser dessa forma. Aí nós falamos lá no pó, cara no chão. Nós falamos para o Senhor, Deus, olha só. Olha o que sobrou de mim. Olha o que sobrou de mim, Senhor. Porque eu não soube me administrar. Eu não administrei bem a minha própria vida. Olha o que sobrou de mim. Olha o que sobrou de mim. E a partir desse momento, que você está todo desconjuntado, jogado no chão, sem condições de ficar de pé. Oh, meu Deus, falta-me palavras para descrever essa situação, para expor essa situação. Mas está ali sem forças. Aí você fala para o Senhor, Deus, agora refaz a minha vida. Refaz. Vai doer, porque Deus vai puxar o dedo, encaixar ele no lugar certo. Vai puxar o braço, encaixar no lugar certo. Enfim, Deus vai te remontar. Só que desta vez, não mais com os problemas que você guardou no coração, guardou na tua existência. Deus há de refazê-lo de forma perfeita. Quanto tempo vai demorar, pastor? Quanto tempo vai demorar essa remontagem? Não se preocupe com o tempo, porque pode demorar. Apenas deixe o Senhor te refazer. Deixe o Senhor te reconstruir. Deixe o Senhor te reconstruir. Ah, pastor, falando assim é tão bonito, é romântico, é até emocionante. Ah, pastor, é tão romântico falar dessa forma, é tão bonito, não é? É poético. Eis o nosso problema. Eis o nosso problema. Falta-nos fé. Falta-nos fé. Nós ouvimos a palavra, achamos bonita, poética, legal, e é isso mesmo, ponto final. Ponto final. Chegar em casa, desconjuntar-se diante do Senhor, não vai acontecer. Jogar-se no chão e falar, Deus, refaça-me, não vai acontecer. Porque a palavra é bonitinha, simpática, gostosa de se ouvir, mas colocar na prática é outra história. Eis o porquê que nós não vencemos com o Senhor. Eis o porquê que muitas vezes anda-se a trancos e a barrancos. Como aleijados, mancos. Andamos de muletas. Não conseguimos ficar de pé e persistir de pé. Porque nós achamos que a palavra de Deus é muito poética, bonitinha, mas colocar em prática é outra história. Temos que nos jogar diante do Senhor, gente.
Amados, não olhe para a poesia da palavra, não olhe para o romantismo da palavra, não olhe para essas coisas. Olhe para o Senhor, jogue-se nos braços do Senhor. Jogue-se nos braços do Senhor. Deixe Deus te remontar, deixe Deus te esticar. Talvez doa, sim, pode doer, mas Deus pode refazer e há de refazer aquele que crer. Aquele que crê. Ultimamente eu tenho olhado muito para a vida de Jó. E eu acho interessante algumas nuances da vida de Jó que passam-nos desapercebidas. Irmãos, Jó tornou-se, de fato, um homem segundo o coração de Deus. Ele só conheceu Deus depois que ele foi jogado no pó, desmontado, que ele foi desconjuntado. Depois do tempo, depois do sofrimento, depois das dificuldades, depois da vergonha, depois de tudo que aconteceu com ele, Deus foi montando, colocando no lugarzinho. E ele diz, conhecia o Senhor apenas de ouvir. Oh, glórias! Agora conheço Deus de fato. Esta é a verdade. Jó é um exemplo maravilhoso de como o Senhor pode trabalhar a nossa vida e nos refazer, nos restaurar por completo. Oh, glórias! Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Nós vamos sair desse lugar em instantes. Em poucos minutos, sairemos daqui. A vocês que nos acompanham pela internet, em poucos instantes, a nossa conexão será desfeita. Será que nós vamos sair apresentando-nos diante do Eterno com cânticos? Será que nós vamos sair daqui com cânticos? Será que nós vamos servir ao Senhor com alegria depois que saímos da porta? Ou mais uma palavra ouvida, mais uma palavra que não foi guardada no coração, mais uma palavra que não surtiu efeito na vida? Irmãos, se vocês não experimentarem Deus, é impossível ver a glória do Senhor. Experimente Deus, façam prova do Senhor, façam prova. Amém? Versículo 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Outra palavra poética. Isso aqui todo mundo gosta de citar. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Dá até vontade de imprimir e colocar na parede, que é tão gostoso ouvir isso, não é? É tão gostoso. Dá vontade de escrever no carro, escrever, enfim, sair por aí, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia. Nós gostamos dessas coisas, mas não gostamos de servir ao Senhor para que Ele seja isto na nossa vida. Nós temos essa facilidade em gostar daquilo que nos traz alento ao coração, que nos traz esperança ao coração. Nós gostamos disso. E quando nós lemos versículo 5, Salmo 100, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Oh, glórias! Amém, aleluias! Você é o que mesmo? Ele é bom. Tá. Ainda, e de geração em geração, a sua fidelidade. Ele é o quê? Ele é fiel, mas fiel. Tá. Ficou nisso. Nosso coração, nossa mente, enfim. Nós tivemos prazer em ouvir o texto. Mas, se nós não servirmos ao Senhor com alegria, se nós não nos apresentarmos diante dele com cânticos, se nós não reconhecermos que somos dele, se nós não tivermos consciência que foi ele que nos fez, não vai funcionar na nossa existência. Irmãos, algo que nós precisamos aprender, porque o mundo tem torcido a mente daqueles que se dizem cristãos. A palavra de Deus não é mística. Não é. Graças a Deus. A palavra de Deus não é mística. O fato de eu conhecer esse texto, o fato de recitá-lo, o fato de imprimi-lo, fazer um quadro bonito, colocá-lo na parede, não vai frutificar positivamente na minha vida, porque a palavra não terá poder para mudar a minha existência e fazer Deus
ser bom para comigo se eu não me colocar à disposição dele, se eu não me deixar servir, se eu não me deixar guiar por ele. Entendeu, amados? Oh, glórias! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vê essas frases em todos os locais. Mas por que não funciona na vida da pessoa? Por que não funciona? Nós olhamos para a vida do camarada, a vida miserável, ruim. Como é que Deus pode ser o pastor desse cara? Se o Senhor é por nós, aí nada dá certo na vida dele. Está na traseira do caminhão, está na carroceria do caminhão, o cara bate. Mas o Senhor não é com ele. Irmãos, aprenda. A palavra não é mística. A palavra é para ser vivenciada. Vivenciada. Deus só é pastor daqueles que o servem com alegria, que apresenta-se a ele com cântico, que reconhece que ele é propriedade, que o Senhor é o seu dono. O Senhor só guarda aqueles que reconhecem que precisa servir ao Senhor com alegria, que apresenta-se diante dele com cântico, que sabe que Deus é o seu dono. O Senhor só é bondoso e a sua misericórdia dura para sempre para aqueles que o servem com alegria, que apresenta-se diante dele com cânticos e que reconhece que não são donos de si mesmo. Entendeu, amados? A palavra por si só, ela não é mágica. Não adianta eu escrever na parede, não adianta eu colocar no Facebook, não adianta eu fazer um vídeo declarando, oh, o Senhor é o meu pastor. Não, não adianta. Eu tenho que viver Deus, eu tenho que viver Deus, eu tenho que me deixar guiar pelo Senhor, eu tenho que servir ao Criador. Eis o porquê que muitos não conseguem a verdadeira satisfação prometida na palavra e parece que a Bíblia não funciona. É porque não faz o principal, que é servir ao Senhor. Mas querem que o Senhor os sirva. Não funciona assim. Temos que servir ao Senhor e Ele nos servirá, abençoando-nos, ajudando-nos, orientando-nos, guiando-nos, etc. Porém, quando nós servimos ao Senhor, buscando-o em primeiro lugar, amando-o acima de todas as coisas, dedicando a nossa vida a Ele e vai por aí. Amém, amados? Vamos observar esses princípios, vamos? Você será feliz. A tua vida com Cristo será completa. E você jamais será aquela pessoa inconstante. Os inconstantes, nós podemos chamá-los de mornos. Os mornos são cuspidos, vomitados, não entrarão no reino dos céus. Essa é a verdade. Os inconstantes não entrarão no reino dos céus. Amados, esta é a realidade do Senhor para a nossa vida. E nessa noite estamos aqui para falar que Deus é o nosso amado Senhor. Que Deus é o nosso proprietário. E que nós queremos servi-lo com alegria. E essa alegria, nós abrimos o coração, reconhecemos o poder e Ele nos dá. Que nós teremos na nossa boca palavras de louvor e adoração ao Mestre. Oh, glórias! E Deus te colocará de pé. Deus te colocará de pé. Experimente Deus. Veja o que Ele pode fazer aos fiéis. Experimente. Tenha coragem. Amém? Mais uma vez, aqueles que hão de pular da ponte amarrado com um elástico. Esses jogam confiando naquela corda. Olha a fé desses camaradas. Jogue-se nos braços do Senhor. Jogue-se. Seja radical. Jogue-se nos braços do Senhor. Veja a glória do Eterno na tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero clamar neste momento, Pai, que Tu venhas trazer alento a esses corações aqui presentes e àqueles que hão de ouvir esta palavra posteriormente. Traga alento a esses corações, entendimento, Senhor, para que possam apresentar-se adiante de Teu altar, para que possam de forma, Senhor, totalmente, Senhor, totalmente, oh meu Deus, totalmente,
Oh, meu Deus, sem nenhuma vontade, sem nenhuma força, jogasse no chão, Senhor. Jogasse no chão, meu Deus. Desconjuntados. Quebrantados, meu Deus. Para que permitam-se ser reconstruídos pelo Senhor, meu Deus. Refeitos pelo Senhor. Para que experimente, meu Deus, a tua glória nas suas vidas. Para que experimente o teu mover nas suas vidas. Oh Deus, fala conosco, edifica-nos. Fala, Senhor, edifica-nos, Pai. Porque precisamos disto para a tua honra e para a tua glória. Oh Deus, abençoe a esses amados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amém, queridos. Mensagem 960